Olá, hoje vamos conversar sobre um assunto que é a base da prática clínica para qualquer profissional da área da saúde: pressão arterial. Sabe aqueles números que a gente sempre afere nos pacientes? O que eles realmente nos dizem? Nesta nossa análise, vamos desvendar passo a passo o que é a pressão arterial, como o corpo a controla e o que acontece quando esse sistema falha, gerando as doenças do sistema circulatório. É um conhecimento essencial, então vamos com calma para entender tudo direitinho. Bom, qual vai ser o nosso roteiro? Primeiro, a gente começa com o básico, os fundamentos da pressão arterial. Depois, vamos investigar como o nosso corpo, de forma muito inteligente, controla esses níveis. Aí a gente vai dar um zoom num sistema super importante, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, o SRAA. E para fechar, vamos falar sobre as patologias, as doenças que surgem quando esse controle todo não funciona bem. Então, vamos lá, começando pelo começo. Para entender qualquer alteração, a gente precisa primeiro dominar o que é o normal. Afinal, o que exatamente a gente está medindo quando coloca o aparelho no braço do paciente e vê aqueles números aparecerem? A gente sempre vê dois números, né? O maior e o menor. O número de cima é a pressão sistólica. Pensa nela como a força máxima do empurrão que o coração dá no sangue a cada batida. É o pico de pressão. Já o número de baixo, a diastólica, é a pressão que fica nas artérias quando o coração está relaxado, se enchendo de sangue de novo. Ela representa a resistência, a tensão que os vasos sanguíneos oferecem. Ambos são fundamentais para a gente avaliar a saúde cardiovascular. Agora, para pensar, se a pressão sobe e desce a cada batida do coração, como é que o nosso corpo consegue manter esses números tão estáveis na maior parte do tempo? É uma pergunta bem importante. Como funciona essa autorregulação tão precisa? A resposta está nos mecanismos de controle do nosso organismo. E não é uma coisa só não, são vários sistemas trabalhando juntos, em uma sintonia fina, para manter o que a gente chama de homeostase, ou seja, o equilíbrio do sistema circulatório. E quem são os grandes responsáveis por esse controle? Basicamente, a pressão é uma combinação de dois fatores: o débito cardíaco, que é o volume de sangue que o coração bombeia, e a resistência vascular periférica, que é o quão apertados estão os vasos. E para ajustar isso, o corpo tem dois sistemas de resposta principais: os barorreflexos, para ajustes rápidos, e o sistema renina-angiotensina-aldosterona, o SRAA, que cuida do controle a longo prazo. Vamos falar primeiro da resposta rápida, dos barorreflexos. Pensa neles como a equipe de emergência do corpo. Sabe quando a gente levanta muito rápido e a vista escurece por um segundo? Isso são os barorreflexos entrando em ação. Em milissegundos, eles ajustam a frequência cardíaca e contraem os vasos para a pressão não cair e garantir que o cérebro continue recebendo sangue. É um ajuste instantâneo. Ok, os barorreflexos são ótimos para esses ajustes de momento, mas e o controle que precisa durar horas, dias ou até semanas? Para essa regulação mais sustentada, o corpo precisa de uma ferramenta mais poderosa, um sistema hormonal. E qual é esse sistema? É aqui que entra o famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona, o SRA. Entender como essa cascata funciona é simplesmente essencial para a prática clínica. É a chave para entender muitas doenças e o mecanismo de ação de vários medicamentos. Então vamos olhar para ele com muita atenção. Vamos seguir o caminho, passo a passo. Tudo começa nos rins. Quando eles percebem que a pressão do sangue está baixa, eles liberam uma enzima chamada renina. A renina encontra no sangue uma proteína chamada angiotensinogênio e a transforma em angiotensina 1. Só que a angiotensina 1 ainda é meio fraca. Para ela ficar potente, ela precisa passar por uma transformação, feita por outra enzima, a ECA. A ECA transforma a angiotensina 1 em angiotensina 2. E aí sim, a angiotensina 2 é muito poderosa. Ela faz duas coisas principais: contrai os vasos sanguíneos com força e estimula a liberação de aldosterona, um hormônio que faz os rins segurarem sódio e água no corpo. O resultado final dessa cascata? A pressão arterial sobe. É um sistema muito eficaz, não é? Mas, e se ele começar a funcionar quando não precisa? O que acontece quando o mecanismo que foi feito para nos salvar se torna a causa do problema? É aí que a gente sai da fisiologia e entra na patologia. Então vamos ver o que acontece quando esses sistemas de controle, principalmente o SRAA, ficam ativados de forma crônica, sem controle. É exatamente nesse cenário que as doenças circulatórias mais comuns começam a aparecer. Essa tabela dá um bom resumo. A hipertensão, que é essa pressão cronicamente alta, acaba lesando as artérias e pode levar à aterosclerose, que é o acúmulo de placas de gordura.
Essas placas podem se romper, formar um coágulo, e se esse coágulo se solta e viaja pelo sangue, pode causar uma embolia, bloqueando um vaso importante. E em contraste, temos o choque hipovolêmico, que é o oposto, uma perda tão grande de sangue que a pressão cai drasticamente e os órgãos param de receber sangue. E quando a gente fala em hipertensão, qual é o número que acende o alerta? Geralmente a gente considera leituras consistentemente acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio. A palavra-chave aqui é consistentemente. Não é uma medida isolada, mas sim um padrão que mostra que o corpo perdeu a capacidade de regular a pressão para níveis saudáveis. E aqui está a grande sacada clínica. Se a gente entende que o SRA está superativado na hipertensão, o que a gente faz? A gente tenta bloqueá-lo. É exatamente assim que funcionam alguns dos remédios mais usados, como os inibidores da ECA. Eles impedem que a enzima ECA transforme a angiotensina 1 em angiotensina 2, interrompendo a cascata bem no meio. Entender a fisiologia nos permite tratar a doença. Para a gente terminar, vamos conectar tudo isso com uma recomendação que todo mundo já ouviu: diminua o sal. Agora, sabendo de toda essa cascata do SRA, fica mais fácil entender por quê, não é? Pensem na aldosterona. Ela faz o rim reter sódio, o sal. E onde o sal vai, a água vai atrás, aumentando o volume de sangue e a pressão. Uma simples mudança na dieta pode ter um impacto direto nesse sistema poderoso. Fica aí a reflexão sobre como o conhecimento da fisiologia básica ilumina nossa prática clínica.